Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, mais um programa Fala Carlão, direto aqui de Dubai. Começa agora. Eu queria saber um pouquinho do João hoje como produtor rural, e eu acho que eu falo isso não só para falar das suas coisas, mas também para servir como exemplo para os produtores rurais, para que eles também venham para cá, né? Carlão, eu brinco que minha fazenda é uma fartura, né? Farta de tudo. Farta de tudo. Não, eu sou um pequeno, talvez um médio produtor, tenho cana-de-açúcar, tenho seringueira, tenho avicultura no Paraná, tenho bovinocultura no Mato Grosso, no Paraná. Então, eu acredito que tem uma série de oportunidades de aproveitamento, de otimização de área, de diversificação. Isso é uma coisa também que eu acho que a gente precisa pensar muito. O produtor rural, se possível, deveria pensar muito em ter sempre uma produção diversificada. Tudo bem, você tem milho, soja, você tem soja e algodão, ou você tem boi, confinamento, porque aproveita resíduo de agricultura. No Paraná, propriedades menores, você tem avinocultura, você tem suinocultura, você tem produção de trigo, você tem tanta coisa. O Brasil tem tantas possibilidades. Para quem produz soja, pode produzir uma soja não transgênica, pode produzir uma soja orgânica. A gente vê esse crescimento dos biológicos. Olha, isso como tendência, e aí como produtor eu falo, a questão dos bioinsumos, isso é uma discussão bárbara. Ontem aqui na COP, eu participei de 2 painéis sobre esse tema. Tem um futuro enorme, gigantesco, você poder trabalhar com esses bioinsumos. Então, acho que tem muita coisa para a gente ver aqui fora, para a gente aprender. Como eu disse, para a gente mostrar o que nós estamos fazendo, mas sem dúvida nenhuma para a gente aprender que tem muita coisa boa acontecendo no resto do mundo também. Você falou várias coisas, mas não falou, e eu queria perguntar para você sobre a história dos tais créditos de carbono, porque isso é assim, eu escuto muita gente achar, e tem gente talvez pensando que isso vai ser mais um negócio tão importante quanto o negócio principal dele, e às vezes fica até com medo dessas conversas, né? Porque talvez até isso sirva para desfocar um pouquinho da gestão propriamente dita do negócio do produtor. Mas você acredita nisso? Você acredita em que medida que isso possa, num futuro não tão longe, vir a ser uma fonte de receita? Eu acredito realmente muito. Há 3 COPs atrás, Minerva nós decidimos criar uma empresa, MyCarbon, para justamente fomentar esse mercado junto aos nossos fornecedores, ajudar a construir essa metodologia e fazer com que esses produtores pudessem participar desse mercado. É uma coisa ainda incipiente. Eu sempre falo para alguns produtores que vêm conversar comigo o seguinte: hoje é a cerejinha do sundae, não é o sundae, entendeu? Não acha que você vai ficar multimilionário com isso. O mercado hoje tem uma dúvida entre ser voluntário e ser regulado. O mercado regulado ou mandatório só tem na Europa, não tem no resto do mundo. O Brasil está pensando em criar, de que maneira isso vai criar, como a gente vai poder gerar créditos, como vai valorar esses créditos. Tem um caminho aí para acontecer, mas eu acredito realmente que vai acontecer. Vai ser mais uma das possibilidades que o produtor vai ter. Eu acho que nenhum produtor vai viver de vender crédito de carbono. Não, isso eu ainda não acredito, mas você que vai fazer faz o seu plantio direto, você vai ter que mensurar, e a quantidade de gente que está olhando isso e está entrando, já daqui a pouquinho já vai ter app aí que vai ajudar a calcular as emissões, vai ajudar a fazer a forma de você participar disso. Hoje é muito documento, é muito demorado, é muito difícil, é muito caro hoje. Pois eu estava conversando aqui com uma produtora rural que tem uma empresa nesse ramo, ela falou assim, 70 documentos. Eu quase caí de costa, né? 70 documentos, 2 anos de prazo, não sei quanto R$1.000, não dólares, e certificação internacional, não é fácil ainda. Mas, como tudo, isso vai caminhar, isso vai avançar. E o produtor precisa estar atento, precisa se preparar, porque isso vai chegar numa hora que vai somar com a atividade dele. Sheila Guevara, ela é diretora de sustentabilidade da Seara e é líder de ação climática da JBS Brasil. Eu vou começar com ela, porque eu gostei desse negócio, ação climática. O que quer dizer ação climática? Eu quero saber qual é o seu dia a dia dentro dessa função.
Bom, eu sou uma apaixonada pelo assunto, né? Quem conhece, quem acompanha o Fala Carlão já deve ter me visto aí em alguns outros trabalhos aí anteriores. A pecuária, o setor do agronegócio, da agropecuária tem uma função importante, né, em entender qual que é a nossa pegada de carbono, qual que é a nossa emissão e o que a gente precisa fazer para reduzir e para caminhar para uma agropecuária de baixo carbono. Então, o nosso trabalho, meu trabalho, junto com um time super, né, da alta prateleira lá da JBS, é identificar as oportunidades de descarbonização dentro da nossa atividade, na nossa cadeia, né, e estabelecer aí planos de ação, né, o que efetivamente na prática a gente vai fazer para endereçar essas reduções. Você sabe que aquele meu bordão de que ninguém nasce secretário de nada, quem que é o Marcelo? De onde você vem? Como é que você chegou nesse mundo, nessa agenda verde aqui, antes da gente seguir adiante? Carlão, eu sou formado em gestão ambiental. Eu estou desde 2001 trabalhando com gestão ambiental, sustentabilidade e crédito de carbono. Então nós estamos em 2023, estou indo para 22 anos, cara. 22 anos de atuação profissional. Eu tenho essa cara de jovem, viu, pessoal? E eu sou mesmo, mas eu já estou há 22 anos trabalhando nessa agenda. E a vida, ela tem dessas coisas, né? Acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, escolhi uma carreira profissional pela qual me apaixonei muito jovem e que era uma carreira muito nova para a sociedade. Então, quando eu estudei gestão ambiental, ninguém sabia o que significava isso. Eu tinha que explicar que curso é esse que você está estudando. Então, como eu estou 22 anos trabalhando com isso, já vi um pouco de tudo, conheço um pouco de tudo desse universo, e até que em um certo momento a vida, com as suas maravilhosos caminhos, né, acabou me trazendo um convite para trabalhar no governo, né, pelo meu aspecto técnico mesmo, né, eu tive um convite para vir trabalhar com uma performance técnica no governo e tive muita liberdade e para poder trabalhar tecnicamente e muita blindagem também para poder trabalhar tecnicamente. Então, aquele trabalho que você acompanhou, que eu fui desenvolvendo nos últimos anos, né, a gente conseguiu ter sucesso na COP de Glasgow, lá COP 26. O Brasil foi protagonista completo e absoluto para que a gente concluísse o caderno de regras do artigo 6. Que o artigo 6, para quem não sabe, é o mercado internacional, é as regras globais, por consenso, do mercado internacional de carbono. Estava há muitos anos parado, né? E o Brasil, junto com a delegação do ministro Joaquim, que era o chefe da delegação, né? A gente articulou muito antes da COP. Nós fizemos mais de 65 reuniões antes da COP, com 65 países, para já chegar na COP com o jogo bem melhor combinado, com as coisas bem melhores azeitadas. Daí sim foi possível ter sucesso. E é até interessante você ver que quando houve o acordo em 2020, na COP26, a capa da BBC Internacional era uma foto minha com o ministro Joaquim e o diplomata-chefe se abraçando e vibrando. Porque a comunidade internacional falou, o Brasil está vibrando muito, porque todo mundo sabia que essa conquista foi uma conquista que o Brasil trabalhou muito por ela e que o Brasil capitaneou, né? Quer dizer, você está... É muito legal trabalhar em algo que você realmente acredita, né? Não, sensacional, cara. É muito gostoso você ter a oportunidade de aplicar aquilo que você estudou a vida inteira para fazer e trabalhou a vida inteira fazendo, e você poder aplicar isso numa larga escala de impacto para a sociedade como um todo, né? Conseguimos colocar uma estrutura de mercado de carbono interna no país, conseguimos escrever as diretrizes, né, nacionais para uma estratégia de neutralidade climática. Acho que avanços muito importantes, né? Conseguimos desenvolver um programa nacional de redução de metano, de emissões de metano, né, para aproveitar esse potencial de recursos biológicos que o Brasil tem, porque o Brasil, pessoal, para quem não sabe, é uma super usina de produção de biomassa, né? Tem sol, tem calor, tem mato crescendo o tempo inteiro, ou qualquer cultura crescendo o tempo inteiro, qualquer biomassa crescendo o tempo inteiro. E hoje em dia o Brasil aproveita menos de 2% desse potencial de matéria orgânica para a geração de biogás e biometano, que é uma fonte de energia extremamente limpa e maravilhosa e de baixa complexidade para adoção nessa agenda de transição, né? Que pontos que você gostaria de destacar aqui, se eu te perguntasse, sobre esta COP28? Pois é, Carlão, essa conferência, né, essa conferência do clima aqui,
se tornou aí talvez o maior encontro global para discutir os temas de desenvolvimento sustentável e tal, ela teve esse ano um foco muito grande em sistemas alimentares, talvez até porque a presidência da COP é um país que é muito relacionado às fontes fósseis, então tentaram trazer outros temas para a mesa, mas eu acho que houve um trabalho muito grande do setor privado brasileiro, do governo brasileiro, em conseguir posicionar essa discussão de uma forma bem positiva. Quer dizer, na verdade, assim, eu conversando com outros players aí, outros especialistas, falaram assim, escuta, vamos voltar essa conversa para onde interessa, né? Porque, na verdade, 70% das emissões são de fósseis. Exato. Né? Mas eu acho que teve um preparo muito bom, assim, do setor, sabe? A CNA fez um evento muito bom, preparou um paper, a própria Sociedade Rural, a ABAG, a Fiesp, fizeram um evento também em São Paulo, fizeram uma publicação, teve todo o alinhamento. De fato, o governo brasileiro chegou muito bem posicionado para esse debate. Tanto que a declaração que teve de sistemas alimentares, ela foi muito bem posicionada. Olha, os sistemas alimentares precisam focar na questão da segurança alimentar, precisam trazer resiliência e adaptação, porque resiliência e adaptação é fundamental no contexto de mudança climática, porque o maior impactado será a agricultura nesse contexto de mudança climática. Então a gente precisa trazer essa ideia de adaptação, então foi muito bem posicionado. E outra questão importante dessa COP é o mecanismo que é o Global Stocktake, que é o mecanismo de como a gente monitora os avanços dos compromissos feitos no Acordo de Paris. Porque o Acordo de Paris não é somente reduzir a emissão. O Acordo de Paris é você ter financiamento, apoio à adaptação e vários outros elementos. Aliás, sobre esse negócio do Acordo de Paris, eu conversei aqui recentemente com um especialista, um jornalista, que fez uma palestra na plenária principal aqui, e nós conversamos longamente. Aliás, é a entrevista de hoje do programa Fala Carlão, um programa de meia hora, e onde ele diz assim, para mim, Carlão, esquece essa conversa de bilhões do Acordo de Paris. Não são mais bilhões, nós precisamos de trilhões e essa conversa é urgente. Sim. Então, acho que essa é a mensagem que ele deixou lá no plenário principal. Perfeito, perfeito. E aí, Carlão, eu acho que nessa discussão do Global Stocktake, que é você ter esse instrumento esse mecanismo para avaliar, né, a implementação dos compromissos do Acordo de Paris, um ponto importante que a diplomacia brasileira está defendendo e está todo mundo se mobilizando é que haja uma menção clara à redução do uso de combustíveis fósseis. E se isso for colocado, vai ser de fato uma mudança importante, porque hoje o país pode reduzir as suas emissões globais aumentando o consumo de fóssil. E a ideia é que o consumo de fóssil seja cada vez mais seja menor, né? Cada vez seja reduzido. E para quem produz biocombustível, essa é uma grande oportunidade. Maravilha, gente do céu. João Adrien dividiu a inteligência dele conosco aqui. Ô, João, super obrigado, viu, cara? Obrigado, Carlão. Parabéns que vocês estão aqui. Fundamental o setor estar bem representado e bem comunicado através do Fala Carlão e de outras informações aí. Obrigado. Eu falei com o João Adrien, gente do céu, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Obrigado, Bifol, da Tagromarkets, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda. Dubai, COP28. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.